Bem-vindos à nossa sessão de hoje, mecanismos e instrumentos de terminação antecipada de contratos. Meu nome é Juan Martínez Álvares e hoje serei o moderador desta sessão. Como todos sabem, que essa questão é importante nas APPs, na sessão anterior, os mecanismos para falar sobre, em casos de maior flexibilidade contratual, para otimizar situações de renegociação, mas também estamos preparados para o caso de uma conclusão antecipada do contrato, término antecipado. Hoje, a sessão vamos ter duas partes, a primeira será com uma apresentação assim, inicial e depois vamos ter uma discussão com 3 panelistas de alto nível e com muito conhecimento no tema. Então, portanto, vamos começar com a apresentação que vai nos dando sobre como foi feito o término antecipado de contratos de PPP aqui na nossa região e quais foram as medidas utilizadas para o cálculo de compensação para contratos cujo término foi antecipado. Agora passamos a palavra a que falarão sobre o tema. Esses são 2 colegas especialistas da Espanha. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Juan. Muito obrigada ao BID por essa iniciativa tão interessante e o apoio para essa definição de melhores práticas de contratos de PPP na nossa região. Nós elaboramos em relação ao término antecipado, queríamos fazer aqui uma análise e recomendações e de melhores práticas em relação ao que pode ser como se fosse uma análise de um contingente que o setor público pode se vivenciar no tocante a um término antecipado de um contrato de PPP. Não apenas sobre o aspecto teórico, mas também queremos analisar as legislações de toda a região e especialmente sobre um enfoque mais prático, sua análise dos mecanismos que foram utilizados em vários projetos de PPP, cujo maior enfoque e amplitude teve no país, em certos setores, e também buscando incorporar instrumentos que podem permitir, diante a elaboração de qualquer projeto, que poderíamos aí definir quais seriam essas posições do setor público, quais são as contingências, quais são em relação, durante um determinado período de tempo, em relação a um projeto PPP para um eventual término antecipado do contrato. Inicialmente, a questão é por que a administração, o setor público, tem que indenizar o setor privado no caso de um término antecipado. Aí vimos que um contrato PPP, cuja estrutura terminará revertendo à administração, o setor público, que tenha financiado e não será o proprietário e, portanto, não ocorrerá. Então, aí tem um ativo cujo o setor público não participou, mas também sabemos que a administração não poderá não poderá enriquecer, ou seja, não terá um incentivo para terminar antecipadamente aquele contrato. E também, pois no caso em que não seja, talvez, por culpa do concessionário, do prestador de serviço, esse deveria, portanto, ter direito ao lucro cessante, ou seja, teria um recurso de um investimento através do qual teria ali um contrato em vigor, vigente, para poder ter certos benefícios. Há 3 situações que poderíamos materializar esse término antecipado. Cada uma dessa situação tem suas particularidades. Uma é a causa da administração, seja unilateral, não cumprimento, ou pode ser, no caso privado, fundamentalmente o cumprimento, ou talvez também por uma quebra do contrato, outra vez por força maior, ou qualquer evento imprevisível que impossibilita que o cumprimento do contrato PPP tenha continuidade.
Uma das conclusões que nós obtivemos com base nesse relatório é a importância de definir e dar conhecimento uma política clara e concreta no tocante ao cálculo da compensação por término antecipado de contrato para que todos aqueles que estão participando num contrato PPP vejam como algo previsível e transparente. Então, é importante que haja uma mitigação de risco para que essa infraestrutura seja feita através desse instrumento de PPP possa ser menor. Por outro lado, temos ali a administração pública. A compensação pode supor um forte desembolso, que talvez não esteja corretamente previsto nos orçamentos públicos, como um tocante ao contingente, e que, portanto, tem que ser monitorado periodicamente, buscando assegurar que, diante de um tal evento, possa estar apto a pagar essa compensação. Pelo parte privado, essa compensação por término antecipado tem um impacto direto da recuperação do investimento, principalmente em função dos recursos que foram utilizados, como no equity. Então, quando tem uma maior claridade, uma maior certeza, o custo será menor para poder recuperar num projeto. E, finalmente, as entidades financeiras, ou seja, quando há uma certeza em relação a esse aspecto, isso é um fator chave para a bancabilidade dos PPPs. Quando não houver essa certeza, poderíamos ver que o projeto acabe não sendo até mesmo financiado. O nosso estudo analisou a legislação de praticamente de todos os países da nossa região, América Latina e Caribe. A boa parte dessa legislação inclui uma análise de como regulamentar esses eventos onde há o término antecipado de contrato, incluindo o fato de que muitos desses países têm legislações de como prevêem até mesmo o cálculo. Não é nas situações que vimos anteriormente, ou seja, quem é que está gerando esse término antecipado, mas sim temos ali indicações de como vai ser feito o cálculo, como, por exemplo, o Brasil, o México, Colômbia, Chile, ou até mesmo o Paraguai. Eles dão indicações chaves de como deve ser feito o cálculo para esta compensação. Diferentemente de outras regiões, no caso, por exemplo, na Europa, que nem todos os países têm legislações de PPP, como também ocorre aqui em alguns países na América Latina, mas tem diretivas da União Europeia, mas que não são extremamente claras em relação ao cálculo da compensação. Há 3 métodos básicos de cálculo desta compensação. O primeiro é o valor em livro, ou seja, buscando calcular essa compensação com base no investimento que foram feitas até aquela data, buscando amortizar os ativos em função do tempo já transcorrido do investimento. Aí vamos deduzir as subvenções feitas pela administração durante a fase da construção, a fase inicial, com o término antecipado, se é nesse período de construção, não havendo aí, portanto, uma amortização, poderá ser feito, então, em função do avanço real da obra. O segundo método é feito do valor financeiro, ou seja, o valor da dívida vigente. E esta valoração leva em consideração a dívida no momento do término antecipado do contrato. Quando a causa do término antecipado do contrato não é imputável ao privado em função de força maior, temos aí, vamos incluir o equity na quantificação da compensação, significando que talvez seja, se for do privado, a metodologia de diferença não é utilizada, ou seja, não vamos ali compensar os investimentos em função da contribuição de serviços públicos. E o terceiro método é o valor do mercado, que no caso de término antecipado, o contrato é revisto, que caberá, portanto, o preço de mercado, que com base nisso será feito a liquidação do contrato e a consequente compensação, tanto ao acionista como também aos provedores daquele serviço, do setor privado. Há outros métodos alternativos e que podem incorporar
Temos aqui alguns exemplos de outros projetos, por exemplo, o método chileno, onde é um prazo variável, onde há receita reconhecida no contrato, de tal forma que no ano onde o término antecipado ocorrer, restariam apenas de pagar os receitas já recebidas. Há outros também, no tocante à União Europeia, que consiste, são janelas de resgate. No próprio contrato incorpora uma compensação em determinados épocas específicas onde houve, ou seja, uma oferta econômica, onde houve, por exemplo, colocado pelo licitador ou posteriormente pelo concessionário, que dá a possibilidade de ser reembolsado ou talvez um resgate daquele valor com base feito pelo licitador. Como veremos à frente, várias conclusões do nosso relatório, vimos que há vantagens e desvantagens nesse método de valoração. E em cada um deles temos particularidades que são incorporadas dependendo do contrato vigente. O método do valor de mercado, como vantagem, o fato é de que o cálculo é simples e claro, pois é muito mais fácil conhecer o ativo líquido da amortização. E também permite projetar uma estimação precisa do valor ao longo de toda a durabilidade do contrato PPP, o que dá uma maior visibilidade e melhorando também a bancabilidade do projeto. Porém, tem desvantagens. A principal é que há problemas de interpretação contábil. Há vários métodos contábeis, há alguns, portanto, que, por exemplo, não há um risco da demanda, o que é um ativo, ou é um ativo financeiro, onde não há amortização, e que, portanto, isso é muito mais difícil estimar qual é o valor, ou pode ser onde há um risco de demanda, de acordo com a normativa contábil internacional. Esse também pode não corresponder ao valor real, em função que a demanda vai sendo depreciada em função da amortização linear. E também o valor contábil não recorre o lucro cessante nessa situação ou nesse cenário de compensação por causas alheias ao setor privado. É habitual que nessa metodologia temos que incluir o lucro cessante naqueles casos que não sejam culpa do concessionário, do setor privado. Esse investimento deve incluir todos os custos necessários para a construção da infraestrutura, incluindo aí os custos os custos de financiamento e também uma revisão do estado da infraestrutura. A compensação deve levar em consideração o montante para que essa infraestrutura se reverta naquelas bases especificadas no contrato. No tocante ao valor financeiro, ele garante o pagamento da dúvida em qualquer cenário, em qualquer momento, o que aumenta a bancabilidade do projeto. Portanto, é recomendável que nesses mercados emergentes com menos experiências em PPPs, que é importante que ofereçam essa garantia do mercado. É um cálculo simples e fácil de ser aplicado. Desvantagem, vimos que não inclui o equity naquele cenário de término antecipado. E vemos ali, para o concessionário, quanto mais alavancado o projeto, quanto maior for a dívida, a compensação, portanto, será maior. Em relação à contabilidade nacional, podemos entender isso como se que o reconhecimento da obrigação do pagamento em função dessa dívida poderia se consolidar em termos de contabilidade nacional. Esta metodologia, os projetos que a incorporam, exige um detalhamento sobre o que vamos estimar o lucro cessante naquelas causas que são imputáveis à administração. Temos que reconhecer esse impacto e, portanto, é importante que sejam incluídos todos os custos ligados à amortização do término antecipado da dívida. E também, quando é por culpa do setor privado, para evitar um enriquecimento injusto da administração, é necessário também que contemplemos algum tipo de regra que vai prever como que esse pagamento será feito. E, finalmente, o valor de mercado tem que a principal vantagem é que não há necessidade de criar um contingente para a administração. Há talvez uma arrecadação quando é revisado o contrato, e isso
é feito posteriormente através da recompensação. E é o melhor método que vai reconhecer a realidade econômica do projeto no momento que ele é definido. No entanto, desvantagens, vemos que há uma grande incerteza de como o mercado vai estimar esse valor da recompensação. E se vai, como vai cobrir essa dívida, e será difícil também estabelecer o período e a execução, pois esses cenários, muitos são do setor privado, o projeto pode estar numa situação econômica não tão positiva. No caso de aplicarmos por causa que não é imputável ao setor privado, isso não deveria repercutir a esse setor os custos de uma nova licitação. E caberia, portanto, à administração incluir este valor. Próxima tela. Outras considerações. Verificamos que há uma falta de clareza no tocante aos danos e prejuízos nos casos do término antecipado em função de causas que podem ser imputáveis à administração. E aqui não estamos falando do lucro cessante, mas e sim a outros contratos vigentes que poderão afetar o concessionário. Uma pouca ou nenhuma parte concreta sobre o efeito da execução dessas garantias e da liquidação das apólices de seguro. Como não há clareza de como essa execução se dará e qual destino será dado a esses fundos. O que ocorre, por exemplo, com o saldo de caixa nas contas dos contratos? Contas que podem existir ainda no serviço da dívida ou para operações de manutenção. Os saldos pendentes de liquidez de contratos que com terceiras partes, por exemplo, provedores ou até mesmo credores. E, finalmente, no tocante há uma grande indefinição no processo de abono. Não está claro quais são os prazos máximos, quais são para que possamos abonar esse tipo de compensação. Será um pagamento único ou se serão pagamentos em parcela? Então, temos que melhorar nessas abordagens identificadas. Poderia ser, por exemplo, para que definamos os importes de compensação, para que possamos limitar a contingência para a administração, limitando a incerteza para o setor privado, como também para os investidores, e também para que haja um ajuste dessa contribuição pela situação que o contrato PPP possa estar vivenciando. Segundo, poder definir um CAP, ou seja, que seria fruto final da oferta econômica para o setor daquele concessionário que tenha uma contribuição máxima e que no setor público tenha aí plena clareza de que não estará exposto a um pagamento maior. Que melhoremos a bancabilidade do contrato PPP, priorizando e com uma maior clareza na cobrança dos bancos e dos títulos também, que ao assinar esses contratos, para que essas penalidades também estejam bastante claras, para que haja maior visibilidade, que também haja uma clareza sobre os custos de ruptura de contratos de financiamento. Também para que haja um cumprimento da reversão da infraestrutura diante uma dotação de contas de reserva, de tal forma para que não tenhamos que haja ali uma liquidação dos saldos pendentes, para que isso possa ser assegurado com uma maior clareza em relação ao procedimento e calendário de pagamentos. Concluindo, no nosso relatório, como disse anteriormente, temos ali 6 projetos na nossa região. Na Colômbia, tivemos os contratos da 4ª geração das vias, em Puerto Porzoja, no Brasil, a linha 6 do metrô de São Paulo, no Paraguai, as rodovias 2 e 7, e no Uruguai, a ferrovia central. Então, vários países, setores distintos. As conclusões que nós observamos na análise desses projetos são as seguintes. O método majoritário de referência é do livro do valor que está no livro, e o cálculo se baseia geralmente no valor da inversão, do investimento líquido, calculando sobre os anos que tem do contrato de concessão. Quando empregamos o método do valor de mercado, nunca o método é um único valor, acompanhado de outro, seja o valor da dívida ou do valor em livro.
Isso normalmente porque esse método valor de mercado, ele é utilizado talvez em função para a concessionária, pelo setor privado, e não por uma decisão da administração pública. Naqueles onde há um término antecipado por causas imputáveis à administração, em geral, reconhecemos o lucro cessante para o setor privado. O único que não reconhece é da linha 6 do metrô de São Paulo. E aqueles onde há um eventual término antecipado por causas imputáveis ao privado, é habitual incluir multas e penalidades em favor da administração, reconhecendo aí a falta do procedimento do setor privado no projeto. Alguns casos incluem explicitamente uma compensação em favor do setor privado, principalmente em causas de força maior. Nem todos reconhecem, alguns incluem nas fórmulas de compensação explicitamente os gastos relacionados com o término antecipado. E, finalmente, na metade dos casos analisados, as fórmulas de compensação por término antecipado, há uma diferença do período de construção do período de operação daquele projeto. Agora vamos passar a palavra ao Pablo. Muito obrigada, Fernando, muito obrigada a todos. Já dissemos que para as administrações públicas é importante ter uma maior visibilidade sobre o montante que terão que pagar se houver um término antecipado do contrato. Ou seja, esses pagamentos no final cabem à administração, que poderão se materializar ou não, mas que têm que ser registrados como passivos, ou seja, ainda para que possamos registrar esses passivos na contabilidade pública, é necessário que a administração conheça claramente quais são as compensações para término antecipado de cada projeto e em cada momento, consequentemente. Com o objetivo para apoiar nesse sentido, com base nesse nosso trabalho, nós desenvolvemos um instrumento muito simples, bastante intuitivo, que pode dar uma referência sobre qual é a melhor compensação para cada projeto. No final, vemos como que nós construímos esse instrumento. Nós tentamos que ele seja o mais fácil, o mais intuitiva possível, mais acessível para qualquer funcionário público, que temos, portanto, um manual de usuário para facilitar a utilização, para que seja flexível, que possa adaptar a qualquer tipologia de contrato, como também a qualquer metodologia de cálculo em qualquer fase que se encontre o projeto. Permite também comparar resultados, não apenas calcular a compensação, como também calcular por duas vias, de forma paralela, podendo comparar metodologias desta forma. E também está estruturada de uma forma lógica, sistematizada, cujo objetivo é acompanhar o usuário que vai solicitando input com base nas respostas dadas pelo próprio usuário. O próximo slide. O que nós temos aqui é uma visualização da primeira página desse instrumento, que o que nós observamos é dar um primeiro exemplo sobre quais são as primeiras perguntas que devem ser respondidas pelo funcionário público para iniciar a calcular uma eventual compensação. Primeiramente, é buscar identificar quem é o causador do término antecipado, para que possamos fazer uma análise eventualmente comparativa, e o mesmo ocorre com a metodologia. Qual é a metodologia empregada para este cálculo? Podemos utilizar, temos ali várias alternativas, quais são as principais datas do projeto e também quais são os custos associados a esse processo de término antecipado do contrato. Também temos uma pergunta que é especialmente relevante, por exemplo, se dispõe de um modelo econômico financeiro do projeto. Isso é relevante, pois talvez não venha exigir como parte contratual daquele projeto no modelo econômico financeiro. O projeto pode estar ali numa fase incipiente, inicial, podemos ver se esse modelo econômico financeiro pode ser talvez uma das principais dificuldades que muitas vezes o administrador público enfrenta. Então, queremos oferecer um instrumento, caso não haja esse modelo econômico financeiro, criar um processo viável, tentando incluir os principais custos do projeto para que, eventualmente, possa calcular a compensação em função do término financeiro. Depois, temos ali esses botões que eles vamos levar a uma próxima página em função das respostas dadas aqui.
Na seguinte, o que mostramos são os resultados gráficos que teríamos ao terminar de calcular esta compensação por terminação. No gráfico da esquerda, o que mostramos é, de maneira agregada, todas as metodologias que selecionamos aqueles fatores de causa estariam todos ativados nesse caso, e vemos como evolui ao longo de todo o projeto PPP a compensação por terminação antecipada em cada um deles. Em vermelho sombreado, nós vemos o saldo da dívida, que no final é um fator importante que temos que ter presente ao determinar a compensação por terminação antecipada. Na parte direita do slide, o que temos é um corte transversal do gráfico anterior, em que para um ano selecionado, temos qual seria a compensação em função da causa da terminação antecipada, que marcamos em vermelho, qual é o saldo da dívida. Aqui, os resultados são fáceis de interpretar, o que permitem ao usuário ter pelo menos uma referência ao introduzir uns dados de um projeto que já foi lançado, com um histórico, ou seja, antes de terminar e dar a palavra de volta ao Juan e à mesa, eu gostaria de fazer um resumo de quais foram as conclusões principais que extraímos ao longo deste trabalho, além da ferramenta. Como comentava Fernando, não há um método perfeito. Temos 3 metodologias principais com enfoques diferentes. O book value, valor contábil, que é um valor retrospectivo com base em dados. O outro valor possível, como um possível licitador avalia a licitação ou a evolução do projeto, e o outro baseado em aspectos financeiros, finance-based. Aspecto chave para a bancabilidade é se há algo no que incidir, é que a compensação por terminação antecipada e a maneira com que é regulamentada no contrato incide de maneira determinante na bancabilidade do projeto. Em alguns casos, vimos que a renegociação do contrato pode ser uma alternativa mais barata e eficiente do que o pagamento por compensação. Aí nós temos que incluir todas as partes, inclusive as instituições financeiras, para ver como prosseguir com a execução do projeto. O segundo ponto, e também relevante, é a questão dos lucros cessantes. Se temos uma causa de terminação alheia ao privado, é preciso ressarcir o setor privado, o parceiro privado, pelo lucro que deixa de receber. Por outro lado, como dizia Fernando, do Finance Based, falamos de 2 variáveis que são opostas, a bancabilidade e a não consolidação do ativo nas contas públicas. Quando falamos de bancabilidade, isto não pode ser interpretado como garantia do reembolso e, portanto, consolidado nas contas públicas. O ponto seguinte é que todas as causas de terminação antecipada têm que basear-se na lei e no contrato de PPP, incluindo a unidade contratual. A unidade contratual, evidentemente, deve estar incluída na própria lei, e este é um exemplo da importância do que vimos na Colômbia, com a Rota 2 e 7, quando se declararam nulos os contratos e houve um ano sem projetos de 4G, até que isto fosse incorporado nas leis de PPPs. Outra possibilidade, para dar mais visibilidade aos cálculos da compensação, é criar janelas de resgate que estejam previamente acordadas e a partir de uma fase inicial do projeto, possamos determinar qual é o momento em que há o resgate e qual é a compensação. Isso é tudo por hoje, muito obrigado e passo a palavra novamente ao Juan. Muito obrigado por esta excelente apresentação. Eu acho que nos dá uma ideia global de onde está a região no planejamento e na gestão e terminação antecipada, e a grande importância da perspectiva do setor público
de ter clareza a respeito de como fazer o cálculo da compensação, entendendo os passivos contingentes associados aos vários cenários de terminação. Uma ferramenta como que apresentaram agrega muito valor, sobretudo aos executores de políticas públicas na região. Entender boas práticas no planejamento e na gestão da terminação, quando esta ocorre, e dispor de mecanismos de cálculo para a compensação é fundamental para gerar confiança no mercado de PPPs, atraindo investidores privados para PPPs. Para falar exatamente disso, vamos começar com a segunda parte desta sessão, que é a de debate com os membros do painel. Temos o luxo de contar com 3 debatedores de grande nível profissional, a quem eu gostaria de dar as boas-vindas. Roberto Vargas, diretor de projetos de transporte, encarregado do equipe de apoio a projetos de transporte, ele tem 10 anos de experiência na preparação, elaboração de projetos de transporte no México. Temos também Ángel Ferrero, que tem mais de 5 anos de vida profissional no setor do financiamento de infraestrutura, trabalha como consultor e analista de projetos internacionais, e num banco na Irlanda. No ano 2000, começou sua carreira no Banco Europeu de Investimentos, onde foi responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura, energia e PPPs, e atualmente trabalha no Banco Interamericano de Desenvolvimento como secondary. E também contamos com Juan Alfaro. Juan é diretor de transporte e mobilidade na Espanha, incorporou-se em 2019 e ao longo de sua trajetória profissional foi presidente da Renfe, que é a rede ferroviária da Espanha, e também de autopistas, ocupando vários postos na administração local e regional, entre os quais diretor de colaboração com o setor privado da Prefeitura de Madrid. Sem mais, eu gostaria de começar perguntando a Roberto, no caso do México, como fazem a gestão de terminação antecipada de PPPs? Como nos diziam os colegas que fizeram um estudo, a compensação se quantifica utilizando métodos de cálculo detalhados. O México é um dos mercados mais maduros da região. Para países na região que estão desenvolvendo atualmente seus mercados de PPPs, você tem alguma recomendação a fazer a partir do caso mexicano que possa ajudá-los melhor a calcular compensação em casos de terminação antecipada? Muito obrigado pelo convite. Realmente, o caso mexicano não é muito diferente do que nós ouvimos na apresentação. Uma diferença do México com vários países da América Latina é que é um governo federal, então não apenas temos uma lei para PPPs a nível nacional, como também temos leis PPPs a nível subnacional. Então, existem algumas variações entre a lei federal e as leis locais, mas há muitas semelhanças. E precisamente quando recebemos o convite para participar deste painel, nos pusemos a pensar se tínhamos algum caso onde se invocou a cláusula de terminação antecipada. E não. Na experiência aqui, não encontramos nenhum caso de terminação antecipada. Conversei com outros colegas, mas apareceram alguns casos. Algo virtuoso a contar com relação a cláusulas de terminação antecipada claras é que o mercado de PPPs cresce e temos participantes sérios nas licitações dos contratos. Com participantes sérios, raramente se invoca a cláusula de terminação antecipada. Então, as causas de terminação antecipada foram as mesmas que você mencionou na apresentação.
imputáveis ao administrador ou ao concedente, imputáveis ao concessionário e ao contratista, e há casos de força maior, como de interesse público. Algo que também é importante prever nas cláusulas de terminação antecipada é em que momento se daria a terminação antecipada, ou seja, antes de se começar a construção, durante a construção ou já durante a operação, para poder estabelecer os mecanismos de quantificação específicos para cada um, ou mecanismos mais eficientes, e dispor de instrumental para cada um com base no ciclo do projeto ou na fase do projeto. Uma cláusula ou umas condições estándar que prevê a lei ou o regulamento. A lei diz que os contratos são bastante flexíveis, não são muito detalhados. Então, há dúvidas por parte do concedente no sentido de sobregarantir o projeto, ou seja, em que momento é mais conveniente invocar alguma cláusula de terminação antecipada, porque a indenização lhe convenha. Então, aqui também é preciso encontrar um caso para que este tipo de iniciativas seja útil e funcional. Também, ao prever mecanismos de terminação antecipada, eles têm que ser muito claros, mas não necessariamente fáceis de invocar. Porque se for mais fácil invocar a terminação antecipada do que operar, evidentemente vai haver ofertas abusivas. Claro, sempre há que haver vários mecanismos antes do que a terminação de antecipada, que tem que ser vista como digamos, o último recurso da rede de segurança. E nos anexos, porque no México nós temos anexos completos aos mecanismos de terminação antecipado e as suas regras de compensação. Em primeiro lugar está a busca de soluções, e dependendo da situação ou fase em que está o projeto, a cláusula de terminação antecipada para terminar o contrato e não o projeto. O projeto, se chegou a este ponto, é preciso ser entregue à população. Então, o mecanismo tem que prever uma terminação do contratista ou do concessionário, e não do projeto. Nós simplesmente mudamos o contrato, porque a população teve sempre essa infraestrutura disponível e tem que continuar a receber o serviço. Então, é importante estabelecer esses mecanismos, a continuação das obrigações podem ser feitas através de um contrato também. Também é preciso prever, no caso de haver disputa ou conflitos quanto à compensação, que se possa pagar o que não está sendo disputado e que se use a arbitragem para resolver o que está sendo em disputa ou em conflito, para não interromper a operação do contrato e para que não haja aspectos negativos na operação do contrato. Outro aspecto com que vimos trabalhando, e foi mencionado na apresentação, é um montante máximo, mais do que valor de mercado, porque isso pode dar uma ideia mais clara das obrigações contingentes que se podem assumir. Também é preciso analisar condições específicas, de tal maneira que, neste caso, por exemplo, a nível federal ou estadual, possamos identificar os passivos contingentes da carteira
não projeto por projeto, de tal maneira que possamos fazer as provisões contábeis para isso. Para isso é necessário lançar isso tudo, mas na prática é preciso que haja cláusulas semelhantes e casos previstos na legislação ou normativa. E, por fim, é recomendável a participação dos investidores. Há relações contratuais entre o concedente e o concessionário, mas é importante também ter uma aproximação com os credores, sobretudo que a cláusula de terminação antecipada determine o direito dos credores, para que estes participem na solução do problema do projeto, evitando a terminação antecipada. Isto pode ser feito através do exercício dos stepping rights que estão fixados no contrato. Para também resolver conflitos entre o concedente e o credor. O credor pode ajudar a resolver o problema, desativando a necessidade de tornar efetiva uma cláusula de terminação antecipada. Muito obrigado, Roberto. De fato, a pergunta seguinte que eu tenho para fazer está relacionada com as chaves para o planejamento da gestão deste tipo de processos, mas eu acho que você já me respondeu, perdão. Agora, eu gostaria de perguntar a Ángel, sua experiência vendo contratos de PPP na Europa e na América Latina e no Caribe, você vê alguma grande diferença entre os mecanismos e ferramentas para a terminação antecipada entre os mercados europeus e os mercados da América Latina? Muito obrigado, Juan, pela pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar a Deloitte pelo excelente trabalho e também pelo desenvolvimento da ferramenta, que pode ser muito útil para as autoridades públicas. E também agradecer ao BID, à Ancor, e a todos pela oportunidade de participar no Congresso, Gaston também. Com relação à sua pergunta, eu destacaria 3 pontos. Em primeiro lugar, o mercado europeu, quando tentamos compará-lo com o mercado da América Latina e do Caribe, eu diria que o mercado europeu, como a América Latina, é um mercado heterogêneo quando falamos de terminação antecipada. Ou seja, temos países, embora Fernando tenha falado das diretivas europeias que tentam unificar a legislação dos vários países, mas em cada um dos países existe um método de cálculo ou uma metodologia de terminação diferentes. Por exemplo, podemos falar do método de valor de mercado, que é um método mais utilizado no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, o método de valor contábil, que é o método mais utilizado na Espanha, Itália, França, Alemanha, ou outro tipo de métodos. Mas eu destacaria, em primeiro lugar, que, como na América Latina, o mercado europeu não é um mercado único. Poderíamos pensar que sim, mas não é, em termos de metodologias de terminação de contratos. É um mercado heterogêneo e cada país tem sua própria legislação no momento de regulamentar a contratação e a terminação de contratos. Em segundo lugar, eu gostaria de salientar que o mercado europeu, como o da América Latina, teve exemplos de contratos com terminação, mas não há muitos casos resolvidos assim, ou seja, não é muito habitual. Embora possamos encontrar terminação de contratos em países como Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, se você olhar todo o mapa europeu, encontramos casos onde houve terminação, mas não é a regra habitual. Eu diria que a renegociação, como comentaram Fernando e Pablo em sua apresentação, costuma ser um passo prévio
ao apertar o botão de bomba nuclear em que morre todo mundo. Nenhuma das partes está de acordo no momento de quantificar, né, a compensação. Eu diria, é heterogêneo, há experiências, mas não é uma experiência muito habitual. E, em terceiro lugar, eu também gostaria de salientar, o problema é o seguinte: quando nós passamos aos exemplos ou quando vemos casos onde houve terminações, é um processo longo e caro. É um processo onde muitos dos contratos que se terminaram acabam em tribunais, há divergências, conflitos, e como acontece na América Latina e no Caribe, falta detalhes ao definir ou indefinir os métodos e cláusulas de terminação nos vários contratos. Estamos numa situação em que, provavelmente, quando as autoridades públicas lançam um contrato de PPPs, ninguém pensa ou ninguém quer pensar que um dia o contrato vai terminar, ou que o contrato pode terminar. E isso leva a não entrar em detalhes e não dedicar tempo suficiente a um caso que é possível nos contratos e que, se for bem definido, pode ajudar a renegociar o contrato, se todas as partes sabem que uma quantidade ou qual vai ser o montante da compensação, etc. Então, o mercado europeu é um mercado heterogêneo em termos de terminação de contratos, é um mercado onde há experiências, mas não é algo que ocorre todos os dias. E, em terceiro lugar, é um mercado onde a terminação às vezes é complicada. Houve exemplos onde as coisas estão muito claras, por exemplo, no Reino Unido, foi muito claro o montante a ser pago na terminação, mas há outros exemplos, eu acho que o Juan Alfaro pode nos iluminar nesse sistema, o caso das radiales na Espanha, que é um processo que ainda está em discussão. Muito obrigado, Ángel. Precisamente relacionado ao que você dizia, e depois vamos dar a palavra ao Juan, que tem tanta experiência na abordagem deste tema, eu gostaria de perguntar-lhe, do ponto de vista do setor público, como se deveria gerir o processo de terminação antecipada para minimizar os efeitos que a terminação antecipada de um projeto possa ter no próprio projeto e também na credibilidade de um mercado de PPPs? Lembrando que na América Latina há muitos mercados incipientes e eu acho que uma terminação antecipada mal gerida de um projeto pode desencorajar novos entrantes. Muito obrigado, Juan, e muito obrigado ao BID e à rede pelo convite. Bom dia a todos. Eu acho que a chave, como já foi dito, a clave está relacionada à clareza das regras, com relação ao que vai acontecer quando houver uma terminação antecipada. Mas há um matiz importante na clareza das regras, que é a teoria e a prática. As regras, em teoria, estão claríssimas. O problema é quando essas regras e esses procedimentos e os processos têm que ser aplicados. Dizia o Roberto que no México viu alguns exemplos de uma terminação antecipada e dos procedimentos a levar a cabo. Aqui em Espanha, as primeiras rodovias de concessão foram definidas nos anos 60. Então, e nos últimos 50 anos funcionaram muito bem a normativa de terminação antecipada, provavelmente porque nunca tivemos que aplicá-la. O problema surge quando, 50 anos depois, temos que aplicá-la. E ocorrem coisas que não estavam previstas, e essas coisas sempre estão meio dúbias, né, a quem imputar o início da terminação antecipada e, sobretudo, como calcular a compensação. Aqui na Espanha,
nós temos a responsabilidade partilhada da administração, que está relacionada com o valor contábil do ativo amortizado, no momento em que funciona a terminação antecipada. No caso das radiales, como dizia o Ángel, são radiales, estradas. Estamos falando de finais dos anos 2000, princípio da década de 2010, aí houve uma tempestade perfeita. Previamente, quando essas rodovias foram licitadas no início do ano 2000, todo mundo acredita que a terminação antecipada está regulamentada, e isso é conforto suficiente para os bancos, esse financiamento, só que surgiram dois problemas. Por um lado, um problema relativo às desapropriações, o custo dos terrenos sobre os quais as rodovias vão ser construídas. Isso tem que ser assumido pelo concessionário, talvez tenha sido um erro. Primeiro ponto. E segundo ponto sobre este erro, além disso, há limitações na RPA, nessa responsabilidade partilhada. Na teoria, estamos falando de CAPEX, mas acontece que muitas dessas limitações, não apenas nas obras, e sim nas desapropriações, não são geríveis por eles. Então, você está introduzindo um problema duplo, ou seja, o risco que você não pode gerir nas desapropriações são de custos, você tem que pôr um limite mais baixo possível. E depois, isso é dividido por 5 com relação à previsão inicial. Isso faz com que as rodovias não fossem tocadas. Isso, reunido à crise de 2008, que fez com que a demanda tivesse caído brutalmente, fez com que eles entrassem num círculo complexo, essas 8 ou 9 rodovias não estão conseguindo nem pagar o serviço da dívida, nem pensar em compensar o acionista, etc. E a própria manutenção e operação e manutenção também estão comprometidas. Então, o setor público foi acionado para ver como solucionar e como calcular essa responsabilidade partilhada. E na RPA, quando estamos dizendo que é o valor amortizado, em função do plano de negócios, da demanda, etc. Quando nós estamos falando de valor contábil, nós evitamos o valor ou como se atribui o valor da obra, da operação. Quando falamos de valor contábil, estamos misturando o processo concursal, porque elas estão em falência, o direito administrativo, porque estamos liquidando uma concessão pública, e o direito mercantil, porque relações entre os vários credores, instituições bancárias. Então, temos 3 planos. Então, para imputar as coisas com essa responsabilidade partilhada, é muito difícil. Então, as estimativas iniciais, pelo lado dos concessionários e, por outro lado, a administração, se duplicam, ou seja, a administração em dólares estima que a soma são 2,5 bilhões de dólares e os concessionários 5 milhões de dólares. Então, chegar a uma possibilidade de acordo é muito difícil, e todos esses processos de licitação continuam avançando, ou entramos num processo longo e tedioso de tribunais, decisões administrativas que fazem com que o processo tenha começado em 2013 e em 2021 acaba-se de publicar a primeira RPA, que ainda é litigiosa, mas que nem sequer estava fixada por parte da administração pública. Vocês imaginam o descrédito que isso atribui ao modelo, não é um benchmark nem de longe. E depois, com essas lições aprendidas, estão começando a ressurgir um novo mercado de PPPs aqui na Espanha, mas fomos impactados por esta falta de clareza das regras, não tanto na teoria e como foram redigidas, e sim como se aplicam na prática.
Muito obrigada, Juan. Muito excelente a sua apresentação. Nos gostou muito compreender tudo isso que você estava dizendo, sair da teoria e ir para a prática, não apenas sobre as boas regras, como também ter clareza sobre qual é a mecânica e como devemos utilizar esses instrumentos para que isso seja o mais ágil e mais eficiente possível. O debate está excelente, eu gostaria aqui de continuar fazendo novas perguntas, mas já estamos chegando ao fim do nosso tempo e temos que concluir este painel. Quero dizer a todos que estão nos acompanhando que as apresentações estão disponíveis no nosso site, na nossa rede PPP, e o banco posteriormente publicará um estudo detalhado que dê origem às apresentações aqui feitas pelo Fernando e pelo Pablo. Então, quero novamente agradecer a todos os apresentadores, moderadores, panelistas pela discussão, por terem nos explicado um pouco mais sobre esse planejamento e melhor gestão desses contratos público-privado. E agradecer ao público que está aqui conosco, participando. Vamos fazer aqui um breve intervalo para um café e depois vamos falar sobre um novo período, que tem um pouco, falaremos sobre um outro tema, que falará um pouco sobre a incerteza, o mecanismo de menor valor na receita, e acho que vai ser interessante, que estará, de certa forma, vinculado aos nossos painéis anteriores hoje pela manhã. Muito obrigada.